Já parou para pensar como a ciência explica alguns sentimentos? Sentimentos como felicidade, o amor, a alegria, a raiva podem ser explicados cientificamente como substâncias químicas produzidas por glândulas que alteram nosso estado fisiológico. Essa alteração do estado fisiológico permite o nosso corpo se preparar para alguns momentos, para algumas situações. Essas substâncias químicas são chamadas de hormônios, e os hormônios são produzidos por glândulas, e o conjunto de glândulas dentro do nosso corpo forma o sistema endócrino. Tema da aula de hoje. Vamos entender como os hormônios são produzidos, onde atuam, beleza? Qual o órgão-alvo, como ele estimula alguns órgãos a funcionar ou inibe a ação de algum estado, algum metabolismo dentro do nosso organismo e como ele, juntamente com o sistema nervoso, auxilia na manutenção da homeostase, ou seja, do estado de equilíbrio. Vamos entender nessa aula. Se liga aí. Sistema endócrino, um sistema constituído por glândulas e glândulas que produzem uma substância química conhecida como hormônios. Então, começamos a falar da principal substância que é secretada pelas glândulas, que é o hormônio. E esse hormônio vai atuar em alguns órgãos. A primeira coisa, definição que eu quero deixar para vocês, é você não confundir secreção com excreção. Geralmente a palavra excreção está ligado a substâncias tóxicas, que são eliminadas, com a intenção de ser retirada da célula, retirada do organismo. Agora o termo secreção, geralmente é utilizado para quando a célula produz substância que ainda é útil para o nosso corpo. Por exemplo, secretou lágrimas, secretou suor, secretou hormônios, são substâncias que ainda têm uma função, vai atuar de alguma forma dentro do nosso organismo. Então, quando a gente fala assim que ocorreu a secreção de hormônios ou a produção dessa substância, né, que são os hormônios, é porque ela ainda tem uma ação no nosso corpo, tá? Então, os hormônios é um mediador químico, são substâncias químicas produzidas por uma célula que vai atuar em outra célula. Você pode encontrar assim também, substâncias químicas produzidas por um órgão que atua em outro órgão, produzida por um tecido que atua em outro tecido. Independente disso, órgão, tecido ou célula, essa substância é esse mediador químico. Quando ela chega em outra célula, ela atua estimulando a célula a produzir substância ou inibindo aquela célula de produzir substâncias. Beleza? Vamos aqui para o quadro. Primeiro, hormônios. A definição são substâncias químicas produzidas por uma célula e liberadas que atuam sobre outras células. Então, a função é essa. Geralmente, os hormônios são liberados na corrente sanguínea. Diferente de outras substâncias que podem ser liberadas por ductos, ser liberadas dentro de cavidades, aqui não. Aqui os hormônios são liberados na corrente sanguínea. Então ele tem uma atuação um pouco mais lenta quando comparado ao sistema nervoso. O sistema endócrino, na produção de hormônios, ele tem uma atuação difusa. O que quer dizer isso? A célula produz, libera na corrente sanguínea e vai ser distribuído aí pelo organismo. Só porque essa substância só tem ação no órgão ou na célula-alvo. O que quer dizer isso? Olha essa imagem. Eu tenho uma célula produtora, ou seja, uma célula glandular, uma célula que produz substância, que no caso aqui vamos chamar de hormônios. Então, simbolizei aqui que essa imagenzinha seria os hormônios produzidos. Esse hormônio ele vai pegar a corrente sanguínea, entenda isso, tá? E vai atuar em vários tecidos, melhor dizendo, ele vai chegar a vários tecidos, mas ele realmente só vai ter ação naquelas células que têm receptores de membrana para eles. Então, quando esse hormônio chega, se encaixa no receptor de membrana, por exemplo, hormônios proteicos. Os hormônios proteicos, como ele tem a propriedade hidrofílica, ele não passa pela membrana e ele tem ação direto nos receptores externos aqui de membrana. Então, essa célula é uma célula-alvo. Ela tem proteínas receptoras. Conectou ao hormônio, vai estimular uma série de reações aqui dentro, tá? Fazendo com que essa célula produza algo de interesse para o organismo ou pare de produzir algo que não está sendo benéfico naquele momento, tá? Então, essa é a célula-alvo. Agora, alguns hormônios, como por exemplo, hormônios esteroides, tireoidianos, são hormônios que atuam dentro da célula. Ele tem a característica, esses hormônios
esteroides, como eles são lipídios, gorduras, ele tem a propriedade de ser hidrofóbico, ele entra pela membrana plasmática e atua em proteínas dentro do citoplasma. Lá dentro do citoplasma, ele se liga a algumas enzimas ou algumas proteínas, né? E atua tanto direto no DNA, estimulando a expressão gênica, estimulando a produção de RNA e proteínas, tá? Como ele pode se ligar também diretamente ao núcleo e da mesma forma estimulando a célula a produzir algo, tá? Então a gente tem hormônios sendo produzidos, liberados na corrente sanguínea, mas só atua em células específicas, o que a gente chama de células-alvo, órgão-alvo ou tecido-alvo. Você tem que ter isso em mente, tá? Porque, por exemplo, a hipófise, que é uma glândula que está lá próximo ali do seu cérebro, ela produz uma série de hormônios que atuam em diversos órgãos. Órgãos que possuem esses receptores, que vão ser estimulados pela presença desse hormônio. Outros órgãos, como não tem esse receptor, esse hormônio não tem efeito sobre ele, beleza? Vamos lá, com relação à constituição. De que os hormônios são feitos? A gente tem aqui, três constituições básicas. Eles podem ser formados por polipeptídeos, a gente fala que são hormônios proteicos, de constituição proteicas, a gente utiliza o termo polipeptídeo, que basicamente são estruturas formadas por aminoácidos, né? A sequência de aminoácidos, né? Que podem formar proteínas. Então, em geral, ou polipeptídeos ou constituição proteica. Nós temos os hormônios que são esteroides, que são de natureza lipídica, são gorduras, tá? Como testosterona, o estrógeno, entre outros, tá? Nós temos as aminas. O que são as aminas? São hormônios que têm derivados de aminoácidos. Aí eu já não falo nem de propriedade proteica, mas são um pouco menores que os polipeptídeos. São fragmentos de aminoácido ou derivados deste aminoácido, beleza? Então essa é a natureza química, ou melhor, bioquímica desses hormônios, tá? E, por último, eu quero só relatar aqui que os hormônios são produzidos por glândulas. Mas você pode encontrar, por exemplo, no seu livro, 3 tipos de glândulas, tá? As glândulas endócrinas, que é o foco da nossa aula, entender que elas é que produzem os hormônios e os hormônios são liberados nos vasos sanguíneos. Então toda glândula chamada de glândula endócrina ou tecido endócrino, tá? Ele é formado por um tecido epitelial, só porque ele não tem ducto de eliminação dessa substância. Quer dizer o seguinte, que uma vez formado a glândula endócrina, ela libera ou ela secreta substâncias para dentro dos vasos sanguíneos. Daí ela ser chamada de endócrina, tá? As glândulas exócrinas, que não vai ser estudado aqui, mas são glândulas que secretam, liberam substâncias, tá? No meio externo, extracelular, ela tem ductos que vão liberar. Por exemplo, as glândulas sudorípadas são glândulas exócrinas, liberam suor, né? Liberam água e alguns sais minerais ali em cima da pele, com a função de regular a temperatura, e não na corrente sanguínea. Então é uma glândula exócrina, tá? E a gente tem as glândulas mistas ou anfícrinas. Apesar dela realizar as duas funções, endócrina e exócrina, como o pâncreas, ele tem duas funções, ele é uma glândula anfícrina, ele libera secreções lá para auxiliar na digestão e também hormônios para auxiliar no metabolismo da glicose, por exemplo, né? Então a gente fala que é uma glândula anfícrina. No caso, nesta aula, a gente vai ver mais a porção endócrina dessa glândula, ok? Vamos estudar agora as glândulas, tá? A constituição e quais os hormônios que elas produzem e onde eles atuam. Vamos lá, eu listei aqui as principais glândulas presentes no organismo humano e outros órgãos e tecidos que em alguma etapa lá do seu funcionamento, ele também tem a função endócrina, quer dizer, ele pode liberar hormônios, apesar de não ser a sua principal função, tá? Quando você pega lá o livro e vai estudar sistema endócrino, você vai ver essa sequência de glândulas, as principais são a hipófise, falando em ordem de posição anatômica, hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, adrenais, ou também chamado de suprarrenais, testículo nos homens, nas mulheres, ovário. Essas são as principais glândulas dentro do nosso organismo, tá? Então, elas são estudadas nos livros, listadas lá em ordem de posição anatômica, mas conforme a gente estuda a fisiologia humana, a gente vai entender que tem outros órgãos que também podem produzir hormônios, tem outros tecidos que também podem produzir hormônios, e não está listado aqui. Então, eu coloquei para você identificar aqui,
outras regiões ou órgãos com função endócrina, que pode possuir a função endócrina. Por exemplo, o hipotálamo. A gente vai ver que o hipotálamo é a região do encéfalo, onde ele faz a comunicação do sistema nervoso com o sistema endócrino, ele faz essa integração. Quer dizer, as situações ou as reações que estimulam terminações nervosas chegam até o encéfalo, ele consegue comunicar o sistema endócrino através de hormônios. Então ele produz hormônios que estimulam, por exemplo, a hipófise a liberar algum tipo de hormônio. Tá? Então a região lá do encéfalo, glândula pineal, que também fica lá no encéfalo, produz a melatonina, que tem uma reação direta no ciclo do claro e escuro. Vou comentar um pouco sobre isso. Tecido gorduroso, que produz a leptina, que traz o inibidor da fome, né? Então a gente tem o coração produzindo lá o PNA. Se você estudou lá sistema circulatório, se você não estudou, vou indicar, né, para vocês, dê uma olhada sobre esses hormônios ou esse hormônio produzido pelo coração, que auxilia lá no controle de pressão. O estômago e o intestino delgado, que também produzem hormônios para estimular a liberação dos sucos intestinais, do suco gástrico, facilitando a digestão, ok? Então essas são as principais que você vai ver listado em qualquer livro, e esses são outros órgãos ou tecidos que também podem ter função endócrina. Vamos ver agora a posição anatômica. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, para você ter uma ideia onde está localizado cada glândula, onde está localizado cada órgão dentro do nosso organismo. Pessoal, aqui eu tenho as principais glândulas do ser humano e sua posição anatômica, tá? A gente vai comentar sobre cada uma delas. Em especial aqui a gente tem a hipófise. Vou falar também sobre a glândula pineal. É uma glândula que fica aqui também próximo da hipófise, o hipotálamo, que também fica nessa região. A gente tem a tireoide, paratireoide fica atrás, na parte posterior, tem ligada à tireoide. Né? Nós temos aqui as suprarrenais, acima dos rins, ó, fica duas glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais. Aqui tem o pâncreas, que é a glândula mista, produzindo uma parte endócrina e outra parte exócrina. Nos homens, testículos, na mulher, os ovários. Tá? Então, esses são os principais. Lembrando que há outros tecidos no organismo humano que têm função endócrina. Há outros órgãos que também têm função endócrina, assim como o estômago, o intestino, o coração, tá? O tecido gorduroso, podem produzir hormônios para regular o nosso metabolismo. Mas, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente estuda essas principais e eu comentei lá com vocês as outras glândulas para você dar uma olhada, tá certo? Começamos então a falar sobre algumas glândulas. Começamos a falar sobre a hipófise e os hormônios hipofisários produzidos por essa glândula e depois a gente vai falando sobre outras, beleza? Então eu fiz um desenho aqui, ó, esquemático, para falar sobre a hipófise. A hipófise é dividida em duas partes. A parte da frente, na verdade, você está vendo a hipófise na lateral, como se você estivesse vendo aqui na minha cabeça, ó, essa estrutura. Então na lateral. Então a parte da frente é chamada de adenohipófise ou hipófise anterior. A parte de trás é chamada de neurohipófise ou hipófise posterior. Por que elas têm nomes diferentes? Porque a parte da frente, a adenohipófise, ela tem na sua constituição um tecido epitelial glandular, como a maioria das glândulas. Já a neurohipófise, ela tem formação de neurônios modificados, ou seja, ela tem origem nervosa, tá? Então, por isso ela é chamada de neurohipófise. Essas duas, tanto a adenohipófise e a neurohipófise, constituem a hipófise. E a hipófise produz vários hormônios que regulam outras glândulas. Mas esses hormônios produzidos são estimulados pela parte superior. E essa parte superior a gente chama de hipotálamo. Então toda essa região é o hipotálamo, tá? E o hipotálamo, ele faz uma conexão, uma associação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então todo aquele estímulo externo que é percebido ou interno que é percebido pelo sistema nervoso vai comunicar o hipotálamo, que tem outras funções, além de controlar a hipófise, ele pode controlar, por exemplo, a sede, a fome, tá? Alguns fatores emocionais, o impulso sexual, também pode ser controlado pelo hipotálamo. Além disso, ele tem função de regular a hipófise. Então, ó, existem algumas neurotransmissores, na verdade, células, neurônios com função secretora, então neurosecretores,
que comunica direto com a parte da neurohipófise e algumas estimulam a neurohipófise. Olha só, vamos lá, vamos resumir aqui. O hipotálamo produz dois tipos de hormônios, a ocitocina e o ADH. Esses dois hormônios são produzidos aqui em cima, mas eles são armazenados na neurohipófise, ok? Aqui na frente, a adenohipófise, ela é estimulada pelo hipotálamo, mas ela produz seus próprios hormônios, ok? Logo acima do hipotálamo, existe uma glândula chamada de glândula pineal. Essa glândula pineal produz um hormônio chamado de melatonina, tá? A melatonina é um derivado da serotonina. A melatonina é um hormônio que atua no ciclo circadiano, o que a gente chama de relógio biológico, né? Então é o controle de algumas reações do nosso organismo com relação à variação do dia. Atua principalmente regulando o nosso sono. Então, quando somos crianças, né, o ser vivo ali, o ser humano, nos primeiros anos de vida, a glândula pineal ela é um pouco maior, mais dilatada e produz muita melatonina, tá? Que ela vai auxiliar principalmente no sono. Em alguns animais, a melatonina ela também atua no ciclo reprodutivo, tá? Então, quando somos crianças, produzimos muita melatonina. Na fase da puberdade, a glândula pineal ela é um pouco menor, tá? E produz menor quantidade de melatonina, mas ainda assim atua no ciclo circadiano ou no relógio biológico, controlando o nosso sono. Então, à noite é produzido muita melatonina, de dia inibe a produção de melatonina. E como é que essa glândula sabe quando é dia e quando é noite? Ela percebe isso através de sinais nervosos, que chega, por exemplo, através dos olhos, né? A retina lá manda informações através do nervo óptico até o sistema nervoso que comunica a glândula pineal. Beleza? Agora, voltando aqui a falar da hipófise, né? Adenohipófise e neurohipófise, entenda que a neurohipófise é só um local de armazenamento de dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. Já a adenohipófise, ela é glandular, ela vai produzir hormônios que vão regular outros órgãos. Agora, olha só, antes da gente falar dos hormônios, primeira coisa que você precisa entender é uma pancada de hormônios, uma pancada de glândulas. E aí os alunos ficam, pô, professor, é muito difícil, é muita glândula, é muito hormônio, preciso decorar isso tudo? Existem alguns esqueminhas para você aprender. Facilita. Você vai estudar frente a três aspectos. Preste atenção. Você vai estudar, obviamente, a glândula e o hormônio que ela produz, mas o hormônio em si, você tem que entender qual é a estrutura química do hormônio, qual o principal efeito dele, aonde ele vai atuar, qual a função dele, tá? E o terceiro, como que é regulado a sua liberação, tá? Então, ó, estrutura química, principal efeito. Como assim estrutura química, professor? Lembra lá no início da aula que a gente falou da constituição lipídica, proteica ou aminas? Você tem que saber a constituição química do hormônio. Principal efeito, tá? Onde ele vai atuar, né? E o que regula a sua liberação. O que faz com que a glândula libere esse hormônio ou não? Então, vou te indicar, né? Vou te sugerir que você faça uma tabelazinha. Coloca lá a glândula, o hormônio que ela produz e aí vai, tá? Estrutura química, efeito e principalmente o que regula a produção desse hormônio, beleza? Vamos começar falando aqui agora dos hormônios hipofisários produzidos ou liberados pela hipófise. Lembrando aqui que a gente tem adenohipófise e neurohipófise. Então a gente vai falar primeiro da neurohipófise, lembrando que ela armazena hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então quer dizer, não é ela que produz, tá? É uma região onde há armazenamento. Tá? Lembrando que é neurohipófise porque ela tem uma constituição mais de células nervosas, tá? Ela tem uma constituição nervosa, tá? De prolongamentos aí de células nervosas. Então a gente tem assim, ó, a neurohipófise produz dois hormônios, ou melhor, libera dois hormônios, a ocitocina e o ADH, ou vasopressina. Vamos lá? Primeiro, ocitocina, também escrito com C, tá? Vai atuar nos músculos lá do útero, promovendo a contração para que ocorra o parto, tá? E também atua no músculo liso das glândulas mamárias, estimulando a liberação do leite, tá? Então, olha só, o que regula a liberação da ocitocina para que ela tenha essa ação no útero e tenha essa ação nas glândulas mamárias? Primeiro aqui, nas glândulas mamárias, a própria sucção do bebê. Então, o bebê, quando está sugando ali
quando o bebê está sugando ali o leite, estimula a liberação da ocitocina, que atua no músculo liso, promovendo então a expulsão do leite, tá certo? E agora, as contrações iniciais do útero para o parto estimula a produção de mais ocitocina, que estimula mais contração, tá? Inclusive, o médico pode estimular o parto colocando na corrente sanguínea, lá intravenosa, né, ocitocina, soluções com ocitocina, aumentando esse ritmo de contrações que ocorre durante o parto, beleza? Vamos lá, ó. ADH ou vasopressina. ADH significa hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, produzido pelo hipotálamo, liberado pela neurohipófise na corrente sanguínea e atua onde? Nos rins, tá? O que estimula com que a neurohipófise libere o ADH? A osmorregulação, ou seja, a quantidade de água presente no sangue, a quantidade de sais presente no sangue. Quando o sangue está com pouca água e está muito concentrado, estimula o hipotálamo a produzir o ADH e a neurohipófise libera isso. Isso vai atuar lá nos rins, nos túbulos contorcidos, lá no néfron, estimulando a retenção de água no nosso organismo. Retenção de água é feito nos rins e estimulado pela concentração do sangue. Beleza? Agora vamos lá, ó. Adenohipófise produz essa pancada de hormônios aqui, ó. Esses hormônios, na maioria das vezes, eles estimulam outros órgãos a produzir outros hormônios. Então a gente está falando de um hormônio trófico. O que são hormônios tróficos? São hormônios que atuam em outros órgãos, fazendo com que eles produzam outros hormônios. Beleza? Então, ó, vamos lá, ó. A adenohipófise é uma região onde produz um hormônio chamado de somatotrofina, somatotrófico. O que é esse hormônio? Ele vai estimular os nossos tecidos e órgãos a crescer. Ele é produzido muito ali durante a infância, a adolescência, estimulando o crescimento ósseo, que é um ossinho aqui, ó, estimulando o crescimento ósseo, consequentemente o crescimento dos tecidos e órgãos, tá bom? Então a somatotrofina ela é estimulada, ou seja, a produção dela é estimulada pelo próprio hipotálamo. O hipotálamo estimula a produção através da adenohipófise e liberação da somatotrofina. Prolactina. A prolactina é produzida pela adenohipófise e ela tem atuação lá nas glândulas mamárias, estimulando a liberação, a produção e liberação do leite materno. Mas não só isso, a prolactina atua também lá no útero, estimulando a produção do progesterona, tá? O útero produz a progesterona, melhor dizendo, o ovário, né, produz a progesterona, que é chamado de hormônio da gravidez, que vai preparar o útero para receber o embrião. Então a prolactina atua nas glândulas mamárias, mas atua também no útero. Melhor dizendo, atua nos ovários, permitindo a liberação da progesterona, que aí sim vai atuar no útero, tá bom? Olha lá, ó. Hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante atua lá nos ovários, tá? E lá nos ovários ele estimula a produção da progesterona. Ele estimula a ovulação, a liberação do óvulo e depois ocorre a produção da progesterona. Então o que faz com que o LH seja produzida? A própria concentração de progesterona. Então a progesterona vai estimular a liberação do LH, que atua liberando o óvulo, estimulando a liberação do óvulo. Nos homens, o LH atua lá nos testículos, nas células no testículo chamadas de células intersticiais. E a célula intersticial produz o testosterona. Depois a gente fala sobre testosterona, mas o testosterona é um hormônio sexual masculino, que dá todas as características secundárias, tá? Que são produzidas nas células intersticiais. O que faz com que o LH seja produzido no homem? A própria concentração de testosterona atua na adenohipófise, melhor, no hipotálamo, adenohipófise, que ocorre a liberação de LH. É comum você ver também, encontrar no livro, que nos homens esse hormônio pode ter outro nome, né? Hormônio estimulador de células intersticiais ou algo semelhante a isso, mas também chamado de LH, tá? Então ele tem ação, o hormônio luteinizante ele tem ação no homem e na mulher de diferentes formas, tá? Vamos lá, FSH, hormônio folículo estimulante.
Esse hormônio nas mulheres, né, liberado pela adenipófise, ele atua lá nos ovários, nos folículos. O que são folículos? São estruturas que formam o óvulo. Então ele estimula esses folículos a promover o crescimento do ovócito, o desenvolvimento, né, para favorecer então a ovulação. Então estimula lá nos folículos, daí o termo hormônio folículo estimulante, tá? E não só isso, ele atua também sendo estimulado pelo estrógeno. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Adenipófise FSH estimula o folículo. O folículo libera estrógeno e o estrógeno atua na adenipófise, fazendo promover ou liberar mais FSH, auxiliando então o desenvolvimento do óvulo, tá? E a liberação. Na verdade, a gente vai ver lá que não é bem o óvulo, mas o ovócito secundário. Mas enfim, né? O objetivo final é o mesmo. Nos homens, atua lá no testículo, tá? E promove a espermatogênese, estimula a espermatogênese. O que quer dizer espermatogênese? É a formação do espermatozoide. Então, estimula a formação e liberação de espermatozoide. A liberação vai ser estimulada por outros processos, mas a formação, tá? O desenvolvimento, a espermatogênese, tá? ADH, FSH no homem e na mulher tem ação em diferentes órgãos, tá? O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele atua nas adrenais, também conhecida como suprarrenais. Essa glândulazinha que fica acima dos rins, né? Um parzinho de glândula que fica acima dos rins. As adrenais ou suprarrenais produzem também hormônios que atuam nos rins e em outros órgãos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as adrenais e a função que ela tem, tá? Para finalizar, a gente tem o tireotrófico, TSH, é um hormônio produzido pela adenopófise que atua na tireoide, estimulando a tireoide a produzir mais hormônios. E os hormônios da tireoide é o T3 e o T4, e a gente vai ver que ele atua direto no metabolismo, acelerando ou reduzindo o metabolismo, tá bom? Então, tireotrófico, TSH, é o hormônio que estimula a tireoide, beleza? Vamos falar agora de cada órgão que eu citei aqui e a sua respectiva função. Nós vimos que o funcionamento dele é estimulado pelos hormônios hipofisários, mas alguns deles também podem produzir hormônio, estimulando outras funções. Pessoal, para estudar o sistema endócrino, eu separo em duas partes, parte 1 e parte 2, relacionados aí à distribuição de glândulas. Então, inicialmente aqui nessa primeira parte a gente falou sobre os hormônios, falamos da atuação dos hormônios sobre as glândulas e a glândula mestra, chamada por alguns cientistas, que é a hipófise, né? Que produz aí uma pancada de hormônios, além da gente ter falado também sobre a glândula pineal, tá? Na próxima aula, ou melhor, na parte 2 dessa aula, eu vou citar cada órgão aqui, cada glândula comentada, como esse hormônio produzido pela hipófise atua no funcionamento e o que eles fazem, ou seja, quais são os hormônios produzidos por essas glândulas, beleza? Nessa aula é só isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.